acontecendo no Irão, e nós vamos estar discutindo como essa guerra também está acontecendo na América do Norte, América Central, América do Sul, na África, na Oceania, e você já é vítima dessa guerra, possivelmente desde os anos 80, que elas estão acontecendo, 1980, desde o século passado. Então, nós estamos há 46 anos em guerra, e o objetivo dessa guerra silenciosa é a extinção humana analógica biológica. Você vai me ver falando muito sobre isso daqui para frente, né? Nós vamos nos dedicar à ação de resistência humana frente à total destruição do terreno biológico, psicológico, sociológico, energético, campo mórfico. Você vai me ver falando muito de campo mórfico e também da parte principal, que é o espiritual, com a degradação do processo da fé através da calcificação da glândula pineal, a desarmonização hormonal, os processos inflamatórios que levam você a quadros virais, quadros de neuroinflamação, processos de artrite, de artrose, de fibromialgia, que mergulham você em ansiedade, depressão, pânico, angústia, fome em excesso, ok? E levam você à fadiga crônica, falência total energética. Então, você que entrou, por favor, nos ajude, nós estamos em luta com o algoritmo. Essa é a terceira tentativa da live entrar. Você, por favor, coloque o número 1. Eu estou em Taubaté, nosso convidado está em Mafra, ali em Santa Catarina. Eu estou chegando amanhã em Curitiba. Cadê os paranaenses aí para receber o ancião no aeroporto? Cadê a galera aí? Cadê a turma do abraço aí do Paraná? Nós estamos chegando ao Paraná amanhã. Vamos gravar 3 episódios de podcast, 2 no Eu Acredito e 1 com a turma da Alvo Church, né? Meu amigo Bispo Rafael, querido. Né? Então, amanhã vai ser chapa quente por ancião. Deu varar madrugada. Varar madrugada com a garotada. Haja aqua para poder tomar e segurar esse trem com esses garotos. Gente, pensa numa garotada cheia de energia, hein? É muita energia que a rapaziada tem, mas estamos aceitando o desafio de, em 24 horas, gravar 3 podcasts. Daqui a pouquinho eu vou chegar no Guinness Book, né? Porque é difícil encontrar alguém que tenha essa pegada e falando de assuntos no nível de profundidade que nós tratamos. Então, diante da guerra oculta, eu estou trazendo um especialista em combate hídrico, ok? Não sei se você sabe, mas existe uma frente de guerra hídrica, e essa frente de guerra é para a extinção humana analógica biológica, é para criar processos inflamatórios dos autistas, da turma do TDAH e arrebentar com o maior número de pessoas possíveis a nível planetário. Toda a desgraça do Irão, que nós estamos vendo, se você lembrar, a turma enlouqueceu depois que houver um problema com as águas deles, ok? O ano passado. Isso culminou com o assassinato de 100 mil pessoas no Irã e cerca de 300 mil estarem presas. O que motivou isso? O início dessa tragédia foi o problema nas águas, eles começaram a ter falta de água, e a água que chegou provavelmente estava batizada, e esse batismo das águas causou uma convulsão social. Maneira do governo lidar: vamos matar e prender. Isso parece uma tônica do século XXI.
ok? As pessoas se alteram e aí eles vão para a eliminação. Você viu isso acontecendo no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, você viu isso acontecendo em São Paulo, dentro de um hospital, quando alguém apresentou um surto, e a maneira de lidar é abate o surtado. Isso já aconteceu também. Então, nós temos aí algumas intercorrências que mostram que piorou a saúde mental e física da população. E 70% do seu corpo é água, 75% do cérebro é água, você está em água podre. É isso. É isso, Claudinei. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, doutor Alex. Bom dia a todos que nos assistem. Uma honra, né? Fazer uma live de manhã cedo assim e a gente já poder entender e sair de um dia maravilhoso e de repente podendo mudar aí esse problema grave que a gente vive há muitos anos, né? Nós estamos falando aí cerca de 50 anos, tá? 50 anos que a população ela é intoxicada e inflamada sem fazer qualquer absorção, né? Entendendo aí a razão, o porquê disso tudo. Então, para nós é uma honra estar aqui, doutor Alex, podendo partilhar um pouquinho dos meus estudos, um pouquinho do que a gente partilha, né? Todos os dias, com mais de 30 mil seguidores aí em termos da Aqua Purificador. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho da guerra oculta, né? Porque quando a gente fala de uma guerra como está tendo aí em vários lugares do mundo, você vê guerra visível, né? Você vê uma bomba explodindo, você vê um prédio caindo, você vê um avião tocando terror no céu, né? Um jato que você nem vê e ele joga bomba. Quando cai, isso é visível, né? Então, a gente fala de uma guerra que você consegue olhar, ver o estrago que ela causa. Quando nós falamos desse produto aqui, ó, doutor Alex Alves, olha, a gente abre uma torneira, a água está cristalina. Você não consegue ver nada que aterrorize. Você não consegue ver nada que possa, de repente, aterrorizar e matar 5 bilhões de pessoas por ano no mundo todo. Então, se isso não é uma guerra invisível, que é uma guerra oculta, e é isso que nós vamos estar entrando hoje nesse assunto. Deixa eu só corrigir, é 5 milhões, né? Milhões. 5 milhões. Eu ouvi bilhões. Eu ouvi aqui bilhões. Eu fiquei na dúvida, falei, é bilhão ou milhão? Não, bilhões. 5 milhões. Mas eu creio que você profetizou a extinção humana, hein? Porque eles dizem que nós estamos em 14 bi, eles têm que reduzir 1/3, então um veículo de extinção para pegar rápido 5 bilhões de pessoas é justamente a água. Eu creio que você hoje virou profeta aqui no meu canal, hein, cara? Você profetizou o veículo de destruição em massa. Olha só, hein? Grave isso, hein? Eu estou antenado no que tu está dizendo aqui, cara. Eu estou antenado. Só a misericórdia de Deus, gente. Ó, você compartilha essa live, ok? Ela é importantíssima porque ela pode significar a sobrevivência de 5 bilhões que podem ser poupados se eles entenderem o que o professor Claudinei, que é o catedrático da nossa capacitação em terapia integrativa, na cadeira hídrica, ok? Cadeira hídrica a nível global. O professor Claudinei é o nosso professor no TIC, no curso de terapia integrativa, agora tem que chamar de científica, porque cristã já não pode falar mais. Então, científica, ok? Então, venha você para o TIC. Meu amigo, então explica como é que nós podemos perder 5 bilhões de pessoas através desse veículo, porque eu creio que você profetizou nessa manhã, hein, cara. Você profetizou, hein? Doutor Alex, você sabe que nesses anos que a gente vem atuando, são 4 décadas, né, que a gente fala, explica, mostra, estuda, avalia, analisa, entende. Mas 99% da população não tem ideia do que se esconde atrás da cristalina que aqui está, né, dessa água que a gente não vê. Se colocar o microscópio na água,
nós vamos conseguir entender um pouquinho dos problemas mitocondrial, né? Porque quando falamos em mitocôndria, nós estamos falando do terreno de energia do corpo humano. Hoje nós vamos estar comentando aqui um pouquinho dos 3 corações, tá? E o porquê que essa guerra oculta pode levar e vem trazendo, né, aterrorizando, né, a maior parte da população quando se entende a água. A gente já deu aula aqui falando de caixa d'água, o barro, o lodo, o limo, a ferrugem que fica lá dentro, o cloro age em cima, gera o THMS, trialometano. O câncer já ultrapassou bilhões de pessoas, né, que levou embora. E até hoje não se tem assim um estudo científico baseado em relação a isso aqui. Simplesmente faz um tratamento de anos atrás, né? Porque a água começou a ser tratada em 346 depois de Cristo, tá? 346 depois de Cristo, começaram então a fazer os trabalhos de sedimentação para eliminar a parte física, para eliminar o barro, o lodo, o limo, deixar a água cristalina assim. Porém, lá, quando nós estávamos falando em 343, nem se falava no que estamos vendo aqui, ó, PFAs e PFOs na água. Então, quando nós entramos nesse assunto, doutor Alex, nós vamos para dentro de universidades, para dentro de faculdades, para dentro de órgãos, né, que hoje atuando, falando, né, do que realmente vai acontecer. Então, a ONU, ela estima que 5 milhões de pessoas morrem por ano e 65% destas pessoas, crianças com menos de 1 ano, com morte, como diarreia, vômito, desidratação aguda, porque não consegue fazer um consumo de uma água hídrica potável. Quando pegamos essa água aqui, ó, é impossível imaginar que dentro dela passa de 480 toxina sintética, produzida pelo homem e descartada sem qualquer regulamentação nos rios, represas e manancial. Quando nós falamos e damos entrada nesse projeto, tá, de PFAs e PFOs, estima-se, doutor Alex, que somos pioneiros, porque aí você está nesse campo junto com a gente, somos pioneiro em tratar de assuntos que nunca foi comentado em áreas livre e aberta, como aqui no seu canal, para que a gente possa entender. Então, para você que nos assiste hoje, nesta manhã, clica aí 2 vezes na telinha do seu celular, compartilhe o máximo, porque aqui não é só uma comercialização de uma ferramenta que pode mudar a tua vida. Nós estamos dando uma aula hídrica para que você possa começar um novo dia e entendendo essa guerra hídrica que pode levar aí seus entes queridos, seus amados, seus filhos, filhas e netos aí para essa geração que não tem entendimento algum do que é água. Então, a gente que participa bastante, doutor Alex, de workshops, de eventos, né, de seminários, de imersões, né, a gente entra nesses locais e vê pessoas trabalhando, estudando na área integrativa de saúde para que possa melhorar a saúde do próximo, mas se a gente pergunta o que tem aqui dentro, 100% da população é leigo, não tem conhecimento do que está hoje presente na água. Por isso, nós estamos trazendo um conteúdo exclusivo novamente, doutor Alex. O acúmulo no organismo, os problemas no fígado, no rim e na tireoide. Então, 90% da população não tem conhecimento que esses danos podem trazer uma disfunção hormonal e imunológicas. Possíveis ligação com o câncer, que mata, né, milhões de pessoas, levando aí a ceifa, sem qualquer entendimento. Porque depois que o câncer atacar, ele vai apodrecendo a pessoa por dentro, até levar a pessoa ao óbito, né? Então, a gente tem um entendimento dos riscos de desenvolvimento infantil e a fertilidade, como, por exemplo, se nós pegarmos o TDAH e o autismo, que vamos estar agora aí, né, na próxima semana aí que está chegando, né? Trabalho que a gente vai estar preparando para você. São 3 dias de muita informação.
aí em São Paulo, no autismo e TDAH, projetos que podem mudar a vida de muitas pessoas. Então, quando trabalhamos em cima de PFAs e PFOs, os PFAs são grupos, doutor Alex. Inclusive, vou ficar em pé aqui, porque eu quero atuar nessa live hoje, mas como um professor mesmo, para que você possa tirar isso e estudar isso. Colocar esta live, a sua família num sofá e falar, olha, vamos assistir isso aqui porque é um entendimento claro. Nós não temos aula hídrica, doutor Alex, nem no primário, nem no ginásio e nem nas universidades e faculdades aí a nível mundial. Então, quando falamos de uma ferramenta que pode mudar a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família, esteja conosco até o final desta live e você vai entender bem. Então, PFAs, que grupo é esse, doutor Alex? Um grupo de compostos químicos artificiais extremamente durável, então ele não é retirado com facilidade, ele permanece, né, no seu estágio PFOs. Aqui já muda um pouquinho, tiramos o A e colocamos o O. Um dos PFAs mais tóxico e persistente, quando você coloca o óleo. Então, nós vamos estar falando um pouquinho mais logo aqui. Onde são encontrados na água? Estações de tratamentos contaminadas, poços e lençóis freático. Então, presta atenção. Tem vezes que está furando um poço aqui, né, e você não faz ideia da carga química que está aqui embaixo do terreno aonde você está furando. Então, quando nós falamos, né, dos problemas freáticos próximos a indústrias e áreas militares, super importante, porque nós vamos estar falando aqui, né, de um derivado que é extraído do fosfato para a fabricação de fertilizantes. Então, anota aí para depois você dar uma estudada o que é fertilizantes. A gente não pode abrir aqui tudo ao público, mas dá para você estudar. A água de torneira em algumas regiões, tá? Então, quando eu abro uma água de torneira e a gente faz teste de água, e parece que isso ainda não ficou claro, né? Ó, quando nós pingamos aqui o produto e a água fica amarela, não é o produto aplicado que deixou a água amarela para te incentivar você a comprar a mamadeira do ancião, né? E você só consegue neste canal um desconto de mais de R$500 para adquirir uma ferramenta que pode eliminar o mercúrio. Então, quando nós aplicamos esta água aqui, ó, para que você entenda, e eu vou fazer 3 testes já aqui, doutor Alex, muito rápido, ó. Olha, eu vou aplicar aqui também uma água de um purificador, certo? Ó, vamos pegar uma água aqui de purificador, ó, e vamos aplicar aqui também o produto, ó. Porém, temos 3 águas. Uma já apareceu claramente o seu problema iminente dos PFAs e os PFOs. Maléficos à sua saúde via consumo água oral. Então, vamos lá. O acúmulo no organismo, doutor Alex, não são eliminados facilmente. Então, por exemplo, se eu pegar o mercúrio, o chumbo, o cádmio, eles são acumulativos. O chumbo é pior, né? Porque o chumbo não sai na urina, não sai no suor, e você não consegue eliminá-lo. Então, por isso, nós desenvolvemos a mamadeira do ancião para que você possa desintoxicar e desinflamar, e você vai acompanhar nesta live aqui. Então, hoje, preste bem atenção e anotem, para que você adquire, para que você possa ter a oportunidade de 1.180 para 740, você manda aí no WhatsApp, né, do ancião, você manda aí no WhatsApp dele água, mamadeira do ancião, e ele vai te mandar para você um cupom de desconto para você entender o que isso aqui vai fazer. Então, vamos lá. Doutor Alex, peguei a água da garrafa, tá? Tá aqui. Peguei uma água do purificador. Do purificador, eu vou colocar água aqui, ó. Então, tá lá, ó. O mercúrio apareceu. Isto de um bom purificador de água. Então, o purificador, doutor Alex, para qualquer pessoa que tenha, né, ou que vai adquirir, tá? Um purificador de água, ele não desintoxica o terreno biológico que eu vou mostrar aqui hoje. Agora, a mamadeira do ancião acontece algo diferente. Então, vamos lá, ó. As 2 águas apareceu o mercúrio. Eu vou colocar a água da torneira aqui em cima, ó. E tá lá, ó.
Temos minerais essenciais, doutor Alex, que estão dentro deste coador, dentro da mamadeira do ancião, são 23 mineral, que ele entra dentro de uma barreira, tá? Que pode salvar a sua vida. Por isso, uma guerra oculta, tá? Essa é uma ferramenta que pode mudar a sua vida da noite para o dia. Então, vamos lá. Seguindo esses problemas no fígado, no rim, que causam aí a tireoide, tá? Que são problemas bem graves, que aumenta muito, tá? As disfunções hormonais e imunológicas. Muitas das pessoas não fazem ideia que isto daqui pode estar causando um dano na tua vida e você está baixando o hospital de cada 15 a 20 dias, você está no posto de saúde. Sem entender o que está acontecendo, vamos mostrar para você as possíveis ligações com o câncer, porque o mercúrio está aqui, e eu vou mostrar isso para você claramente, ó. Pegando a água da torneira, doutor Alex. Eu vou colocar a minha mão aqui dentro, ó, por alguns segundos, ó. E nós vamos entender o porquê de tanto câncer, tantos problemas de diabetes, pressão alta, colesterol, cálculo renal, cansaço físico-mental. Olha, eu vou derramar o produto aqui, porém, a água não amarela mais. Para onde foi o mercúrio? Está tudo na minha mão. Então, quando nós falamos de uma possível ligação com o câncer, nós estamos falando de THMS, né? Então, você consegue resolver, você não absorver o mercúrio com uma ferramenta igual a essa aqui, ó. Colocando aí no seu chuveiro, né? Colocando para tomar um banho, para que você possa eliminar o mercúrio, chumbo, cádmio. Tomando o mercúrio, você vai ter um problema iminente, tá? E os riscos de desenvolvimentos aí na área infantil, as fertilidade, tá? Então, nós estamos falando que se você cuidar do teu bebê, que enquanto está aqui no teu colo, né, você poder mudar o terreno biológico, e aí nós estamos falando disso daqui, ó, a água e a bioenergética mitocondrial. Então, para muitas pessoas, isso eu acho que ainda não está muito claro. Então, quero mostrar para você aqui, ó, que o produto que eu coloquei aqui dentro, ele continua aqui. E, ó, vou pegar a água da torneira e vou te mostrar. Olha lá, ó, a água já amarelou com mercúrio. Como que eu faço para eliminar isso aqui, doutor Alex Alves? Como que eu consigo trabalhar? Então, quero deixar claro nessa live que purificadores de água foram desenvolvidos em 1972. Foi o primeiro purificador de água desenvolvido no Brasil pela Sani, que logo após, tá, foi vendida para uma pessoa, não vou dar o nome aqui, e ele criou a Europa Purificador. Em 1976, a UFER nasceu, né, junto com o Dr. Ulisses e Fernando, que é dois irmãos, um médico e um químico, e desenvolveram essa marca que hoje já tem 50 anos no mercado. Deixa eu explicar para você. Olha, eu vou pegar água amarela aqui, doutor Alex, e nós vamos tentar eliminar o amarelo. Tá lá, coloquei água do purificador, o amarelo continua persistente aqui. Então, o purificador, por mais top, por mais bom, por mais fantástico que ele seja, ele não foi desenvolvido para limpar o sistema mitocondrial. Você toma uma água limpa, sem sujeira, sem impureza, né? Ele quebra alguns metais ali, mas ele não desintoxica o terreno biológico. Agora, a mamadeira do ancião, ó, vou chacoalhar aqui, eu vou tirar ela da squeeze para você entender, ó. E eu quero mostrar para você que esta ferramenta pode mudar a tua vida numa guerra oculta, porque isso aqui é uma guerra oculta. Olha, aqui não apareceu. E agora nós vamos desintoxicar o processo mitocondrial, ó. Então nós vamos aplicar aqui, ó, no do meio, para que você observe que a água ela já ficou cristalina. Eu quelei os metais presentes na água. Quais são os metais, doutor Alex? E depois eu vou fazer com as outras duas. Olha, o alumínio. O que o alumínio causaria no corpo humano? Mas aonde que entra o alumínio na água? Quando eu pego a água do rio, da represa, do manancial, a água vem suja, barro, lodo, limo, ferrugem, correto? Quando essa água chega na extração, ela recebe 3 produtos: fluculante,
para flocular o barro, juntar o barro, mas nós estamos falando de uma substância química, nós não estamos falando de algo natural. Aí você vai receber também o polímero, que vai polimerizar essa parte de terra, barro, lodo, limo, ajudar com que ela faça sedimentação. Então, quero deixar essa aula aqui com muito cuidado, para que você não perca nenhuma informação. Quero que você entenda que para limpar o terreno biológico, para que você atue dentro do processo mitocondrial e atenda a ATP, então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do processo. A água é um componente essencial das reações de fosforilação oxidativa. Se a água que você está tomando tem metal pesado, você está fazendo com que o teu corpo seja oxidatizado. Ele vai ficar enferrujado, ele vai sujar, ele vai causar dano em lugares que não era para estar entrando metal pesado. Então, quando eu falo de sulfato de alumínio, ele causa um processo gelatinoso na terra, no barro, no lodo, no limo, mas ele não vai embora, ele continua ali. E aí eu vou tomar o processo de alumínio, onde eu vou causar aqui no interior mitocondrial, ela participa diretamente da cadeia transportadora de elétrons e da formação de ATP. Quando entra este material aqui, ó, vou jogar um pouquinho aqui, e eu quero que você observe, ó, claramente, ó, aqui eu vou limpar a água que você consome diretamente aí, tá? Dentro da tua casa. Então, veja lá, ó, falta nós desintoxicarmos um processo. Então, vamos lá. A desidratação reduz o volume plasmático, então, para todos que nos assistem, tá? Ele faz o quê aqui, ó? A desidratação e reduz o volume do sangue, tá? O processo plasmático. O sangue, doutor Alex, por incrível que pareça, não é estudado, mas a gente tem que estudar ele, tá? Porque o sangue, 86% dele é água e tem minerais, cálcio, magnésio, potássio, selênio, vanádio, silício, iodo, zinco, zeólita, turmalina, serafim, marfim. Eu preciso desses minerais para que eu gere energia dentro dos processos mitocondrial, dentro dos telões, para que eles não diminuam, porque cada vez que eu coloco metal pesado no terreno biológico, eu diminuo meus telões, e aí eu diminuo meu ciclo de vida, né? Uma pessoa que era para ir aí 100, 140, 150 anos, saudável, não chega aos 70, metade da vida dele, ele aplicou metal na circulação sanguínea. Se isso não é uma guerra oculta, não sei o que mais mata no mundo, porque uma guerra visível, ela mata aí seus 10 mil, 5 mil, sei lá, 2 mil, 3 mil, quando explode uma bomba, 500, 600, 700 pessoas, uma guerra visível. Mas uma guerra que mata silenciosamente, sem com que não seja percebível. Então, nós estamos falando aqui do estado de estresse oxidativo. Uma pessoa nervosa, cansada, estressada, né? Eu estava essa noite, doutor Alex, eu vim de viagem de Balneário Camboriú, estava lá com uma reunião com uma amiga, né, a Mônica Liane. Foi um dia especial. Ontem também estive fazendo um atendimento em uma igreja lá que fiquei encantado, mais de 500 mulheres. É uma igreja totalmente feminina em Balneário Camboriú, que eu conheci ontem, tive a oportunidade de estar lá, instalando um purificador de água em Balneário. E eu cheguei em casa, doutor Alex, por volta de meia-noite. Devo ter caído no sono por volta de 1h. Às 4h40 eu estava de pé. Doutor Alex Alves, lógico que eu tenho momentos em que eu durmo 8 horas. Mas hoje, olha, eu estou aqui com um semblante agradável. E eu dormi apenas 3 horas. Por que isso? Porque a minha ATP, a minha energia, ela está 100%. Por quê? Porque eu consumo água potável com mineral. Então, a mamadeira do ancião você só consegue adquirir pelo WhatsApp 219-9531-3467. Vou repetir para você,
porque com esse WhatsApp pode mudar a tua vida. Você vai, olha, hoje esta ferramenta custa 1.180. Com cupom de desconto do Dr. Alex Alves, você vai pagar 740 para qualquer lugar do Brasil. E no exterior, para qualquer lugar fora do país, tá? Ela muda a sua precificação de valor, mas eu consigo te entregar em qualquer lugar do mundo em 15 a 20 dias, chegando para você na sua casa, sem qualquer burocracia. Então, você, com o cupom de desconto do Dr. Alex Alves, você limpa, ó, vou colocar aqui de novo, ó, você limpa o teu terreno biológico e tá aí todas as águas, sem qualquer circulação de metal. E aqui, ó, doutor Alex, hemodinâmica e a viscosidade sanguínea, que é o processo... Claudinei, deixa eu pegar um gancho aí. Mostra o líquido escuro, né, para a galera poder ver a água de bolinha, né, e aquele efeito de oxidação do Povidone, para a turma ver, e qual é a reação que isso provoca no organismo humano, né? E só atualizando a galera aí, gente, olha só, né? Nós temos 63 anos, né? Fazemos caminhada que podem chegar diariamente a 50 km, a 800 km mês. A gente tem visto a garotada aí não aguentando fazer 5 minutos de sexo, na realidade eles não aguentam nem 3 minutos, a geração, né, do Adala, né, do Padala, pronto, a geração Padala, ok? E nós nos mantemos em atividade sexual frequente, sem usos de nada, gente, de nada, ok? A não ser o consumo de uma água diferenciada, mais o céu azul, da doutora Silmar Dias. Então, eu quero dizer para você que está aí nos ouvindo, a importância que é para você combater as questões de acidificação, de oxidação, que levam o organismo, né, a um processo inflamatório, ok? Que, inclusive, atrapalha as funções neurais. Isso nós temos visto nas gerações mais novas. A turma com menos de 45 está fazendo quadros de demência, fazendo quadros de Alzheimer, estão fazendo quadros de Parkinson, infarto, AVC, derrame. Tem muitos, né, que estão apresentando os quadros ligados aí ao caranguejo turbo. Nós tivemos aí 800 mortes já informadas no país por problemas respiratórios. Isso levou a uma antecipação do calendário vacinal do país da gripe. Isso vai piorar bastante a partir de agora. O ar fica mais seco, a poluição do ar é real, a poluição da água é real. Para quem quer se lascar, que se lasque, né? É assim que funciona a vida mesmo, né? Tem uma turma que veio para se lascar. O problema é o valha-me Deus, quando a pessoa já está ali no leito ou tentando encontrar um leito para sofrer algum tipo de tratamento. Olha o termo que eu usei, sofrer algum tipo de tratamento, porque toda ação de tratamento ela está dentro de um quadro de sofrimento para o indivíduo e para quem está ao seu derredor. Porque, na realidade, quando alguém se lasca, como a turma que foi para o carnaval, a gente avisou que ia dar ruim no mês de abril. E o que aconteceu? Começou a dar ruim. Alguém faz, né, a apologia ou a ação de discernir a causa precoce de uma gripe no nível que ela está aí matando? Não há interesse de mexer na indústria do carnaval, não há motivo, né, até aqui, da turma entender que todo o processo de aglomeração ele está causando uma ação de propagação e de contaminação viral. Se não bastasse, o professor Claudinei está trazendo para nós as áreas de contaminação. E você nos ajude
dizendo a cidade que você está nos vendo e ouvindo, coloque o 1, coloque o 15 importante, você, né, seja um agente, né, de sobrevivência no meio de tanta gente movido pela santa ignorância da aceita tudo, que bebe qualquer coisa achando que está matando a sede. E, na realidade, ele estaria vivendo ou morrendo, Claudinei. É bênção ou maldição que ele está botando para dentro? Maldição. Porque, olha só, a partir do momento que nós, doutor Alex, aqui eu vou deixar bem aberto nessa informação, né? Um pastor de ovelha, um padre, um bispo, né? O pastor... O ancião. O ancião. O ancião, né? O ancião, ele vai pregar o que está dentro da Bíblia, né? E ele vai mostrar, olha, se você seguir esse caminho aqui, esse é um caminho ruim. Então, vamos lá. Para mim me intoxicar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, eu preciso de metais. Por exemplo, eu vou pegar aqui um cigarro. Muitas pessoas fumam e cada um cuida do terreno biológico como acha melhor, né? Mas o cigarro ele tem 9.700 toxinas, entre elas a traziana, nós temos aí vários danos, né? Nós estamos falando de 9.000 toxinas. Quando nós falamos dessa toxina, doutor Alex, que é colocada, derramada dentro do sistema plasmático, dentro do sangue, né? Porque se o sangue ele é 86% dele é água, que tipo de água eu estou colocando no meu terreno biológico para que ele circule e leve, então, aí todos os seus nutrientes, né? Então, o sangue é composto majoritariamente por água. A hidratação adequada, doutor Alex, mantém a viscosidade e a fluidez ideal. O sangue vai fluir, né? Ele vai passar e nós vamos entender já aqui, tá? Favorecendo, então, o processo de microcirculação e a oxigenação tecidual. Por exemplo, o tecido fica mais macio, mais molinho, transpira mais, né? Ele fica, vamos colocar aqui, dentro de um bebê, vou pegar o bebê que é mais bacana, né? O bebê, se você deixar ele no frio, o próprio corpo aquece. Por quê? Porque o corpo dele tecidual consegue fazer essa quebratura ali, né, do calor e do frio. Se você coloca ele num calor com um monte de roupa, ele não tem problema. Por quê? Porque o processo tecidual consegue trazer essa oxigenação e deixar a temperatura do corpo legal. Por quê? Porque a água, o sangue que está ali dentro da circulação plasmática, tá com tudo aquilo que é necessário, né? Ele defeca bem, ele urina bem, né? Então, uma pessoa normal, às vezes, passa 2, 3 dias sem defecar, sem ir ao banheiro. Não presta atenção que ele está totalmente intoxicado e inflamado. E para piorar, doutor Alex, olha, a gente vai fazer um teste aqui de água alcalina. Olha só, quando falamos de água alcalina, tá? Nós pegamos aqui uma tabela, ó, eu vou colocar a tabela aqui para a gente poder entender o que é água alcalina, o que isso tem a ver com o processo plasmático, com o processo sanguíneo, porque o sangue ele depende de duas situações para que ele tenha a energia. Primeiro é hidrogênio molecular, segundo é oxigênio. Numa escala, doutor Alex, numa escala de 104,5 graus, eu pego o hidrogênio molecular e eu acho o oxigênio, 104,5, essa escala. No meio dela, eu tenho que ter algo bacana, que é a estruturação daquilo que eu estou colocando dentro do terreno biológico. É estruturar a água com todos os minerais, com oxigênio, com hidrogênio. E aí, eu pego a água de consumo, ó, vamos olhar aqui, tá? Quero que você preste atenção, ó. Você viu que eu acabei de encher aqui a minha garrafa, tá? Ó, vou colocar as duas águas aqui e vamos aplicar azul de bromotimol, ó. Tá o nomezinho aqui, ó, azul de bromotimol, ó, ali. Para que todos entendam o que foi usado aqui, tá? Então, ó, nós vamos aplicar azul de bromotimol e vamos aplicar azul de bromotimol. Então, na garrafa do ancião, você consegue ter uma oxigenação de 10, que é o pH de 10 ali. Claudinei, o que é pH?
pH nada mais, nada menos de cálcio, magnésio e potássio, que aplica aqui o oxigênio na água. Por isso a água ficou azul. E a água da torneira, por que ficou verde, com pH de 4,5? Porque ela não tem oxigênio, ela não hidrata. Esta água aqui, ó, doutor Alex, que a gente pegou da mamadeira do ancião, ela hidrata 7 vezes mais rápido do que a água da torneira. Ela chega mais rápido na onde? No processo plasmático, na circulação sanguínea, que vai direto no processo mitocondrial, né? E essa parte de exposição crônica de metais pesados, que a gente falou aqui, do chumbo, cádmio, mercúrio, né? Pode contribuir para o estresse endotelial, que é, então, aqui a difusão, né, vascular subclínica. Então, quando nós falamos aqui de clínico, clínico é um terreno biológico inflamado, intoxicado. Isso é clínico. Quando nós entramos no subclínico, que é a subclínica, aqui o terreno já passou de 5 anos. A doença, quando aparecer, ela já é grave. Por isso, eu preciso ter uma água que limpe, olha, que tem ali, ó, o PB, o HG, tá? A água é essencial para manter o sangue fluindo eficientemente bem. Se eu estou tomando uma água, doutor Alex, que não compõe essas proteínas, esses benefícios, ela não chega no lugar. E o pior, doutor Alex, é o cara que gosta do líquido preto, tá? Olha o que ele faz no terreno biológico quando eu aplico ele. E não é muito, tá? Não precisa muito, não. Eu joguei o meu terreno biológico, doutor Alex, eu queimei a célula, tirei de dentro dela toda a parte de hidrogênio e oxigênio. A estrutura dela, eu baguncei tudo. Eu compliquei o terreno biológico. E eu mostro aqui, ó, a panturrilha. Panturrilha, pessoal, para quem nos assiste, é o segundo coração. O primeiro coração é o linfático, ó. É o que faz essa parte aqui, né? O segundo coração é a panturrilha, como bomba periférica. A musculatura aí, né, da panturrilha atua como mecanismo auxiliar no retorno venoso, no retorno do sangue. Ele tem que devolver o sangue para a circulação sanguínea. Aí eu estou tomando um líquido preto, que ele vai cortar essa composição sanguínea, vai pesar, sujar, e aí, então, o sangue não consegue receber a oxigenação e os minerais necessários. Eu quero falar para você que essa água aqui, ó, que ficou verde, eu consigo corrigir, doutor Alex. Olha, água de torneira, tá aí, tá corrigido, sem qualquer dano, tá? Tá lá, entrou o oxigênio na circulação, a panturrilha vai devolver essa parte aqui que nós vamos mostrar, para que essa dinâmica funcione bem, para você entender, adequadamente e fundamental o equilíbrio hidroeletrólico. A água ela tem que conduzir, e eu mostro para você aqui, ó, a água da garrafa aqui, da mamadeira do ancião, e eu vou pegar uma água aqui, ó, da torneira, vamos colocar uma do ladinho da outra, e nós vamos mostrar esse processo que é chamado hidroeletrólico. Olha, a água ela tem que conduzir eletricamente, e a gente mostra isso através, né, de um aurímetro. Olha, então eu venho numa água aqui, ó, vou segurar a minha mão e vou colocar aqui, ó. Vamos lá, o Murilo vai trazer para perto para que você observe, ó. O aurímetro ele fica se mexendo, mas ele não muda de condutividade elétrica. Vamos para o outro copo? Olha, prestem atenção, ó. Olha o dano. Tá? Olha, eu estou segurando a minha mão fortemente, ó. E olha o que acontece com o aurímetro. Ele começa a trabalhar eletrolicamente, porque a água conduz eletricidade. Olha, e aqui, ó, é perceptivo. Quanto mais longe eu vou da água, mais ele quer voltar para a água. Eu vou levantar a minha mão, olha lá, ó. Mais ele fica maluco, ó. Olha lá. Ele vai começar aqui, ó, a se movimentar e, olha, eu estou segurando a minha mão firmemente, ó. Isso aqui, gente, é super importante para que a água desça lá embaixo e ela tenha eletricidade. Doutor
que foi um cara que trouxe isso tudo para nós, né, em 2008, o Dr. Lê Ribeiro. E lá atrás ele já dizia que a água precisava ter alguns componentes, doutor Alex. Olha, primeiro o pH, está aqui, ó, oxigênio. Se a água não tem oxigênio, ela não vai a lugar nenhum. Ela não conduz nada, tá? Então, essa parte do estado de baixa ingestão hídrica, que a pessoa não consegue tomar, por quê? Porque ela está tomando veneno, ela está colocando um terreno biológico morto, não tem nada lá dentro. Então, olha só, pode ocorrer maior retenção periférica, sensação de peso, redução de eficácia circulatória, a água não circula, não volta para o terreno biológico. A qualidade de água ingerida impacta diretamente na composição plasmática do meio interno que você vive. Então, veja, eu peguei uma água de torneira e corrigi. Vamos tentar corrigir a água onde eu coloquei o líquido preto? Olha, eu posso usar toda a garrafa porque eu vou ter que usar 32 vezes a mesma quantidade que eu coloquei do líquido preto no meu terreno biológico para limpar ele. Por exemplo, você pega um terra, barro ali, mistura o barro e tudo, e daí você vai lá, pega um pote, tira aquele barro, o pote vai ficar sujo. Para você limpar ele, você vai ter que usar sabão ou tua roupa, suja bem lá a tua roupa de barro, você vai ter que colocar sabão, você vai ter que colocar muitas vezes até que boa para que aquilo saia do teu terreno. Olha, você vai ter que limpar o teu terreno biológico com 23 mineral para você destruir. O pior, doutor Alex, é o pessoal que gosta de água de bolinha. Bolinha, olha. Claudinei, você está me ouvindo aí, Claudinei? Estou. Alô, está me ouvindo? Olha só, eu vou deixar você explicando, porque tem muita coisa para você dizer ainda aqui, né? Gente, eu vou entrar numa reunião agora na Itália. Nós estamos trazendo professor italiano para dentro da nossa capacitação, já que ela é global. Então, nós estamos trazendo pessoas da Europa para dar aula dentro da terapia integrativa e também estamos trazendo pessoal nosso dos Estados Unidos da América. Então, nós vamos ter professores, né, de fora das 4 linhas do Brasil, para podermos ter a versão deles a respeito das linhas de trabalho que eles estão adotando, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para somar ao esforço nosso. Nós estamos formando o que nós chamamos de resistência humana analógica, biológica global, que é o fator RH. Então, o professor Claudinei vai dar continuidade, eu vou entrar na reunião com a Itália. Quando você finalizar, você pode tocar mais uns 30 minutos aí, fácil, porque tem assunto a rodo para você explicar para a galera, aí a gente migra lá para o Instagram, logo em seguida, às 10 horas, ok? Vamos estar junto no Instagram. Vou deixar aqui rolando, tá bom? E aí você senta aí, explica geral para a galera, ok? E aí, se o Murilo puder comentar as necessidades que às vezes as pessoas colocam aqui, já vai ajudar, porque eu estava fazendo aqui a ajuda nos comentários aí da galera, entrou uma garotada de escola aí, foi bem interessante os guri de escola. Ok, gente? Mas você dê o seu like, coloque o 1, a sua cidade, o 15 importante, e compartilhe, porque tudo que Claudinei está dizendo é gravíssimo. Nós estamos diante de uma extinção humana. E o pior, os mais jovens estão mais vulneráveis, ok? Quanto mais jovem, mais vulnerável. Os antigos, eles já têm uma biblioteca viral, bactericida e fúngica. Então, eles estão enfrentando melhor os desafios, pasmem, desse tempo do que os jovens, porque estão justamente intoxicados pelos PFAs, pelos PFOs. Eles não andaram descalço, não andam descalço. Tem alguns que até têm nojo de andar descalço. Então a coisa é complicada a rodo. Eu vou deixar o Claudinei rodando e daqui a pouco eu venho só para encerrar a live. Pode ser assim, Claudinei? Pode ser? Pode ser? Murilo, assume aí. Pode. Um abraço aí, gente. Daqui a pouquinho eu estou voltando.
Então, vamos lá. Pessoal, nós estávamos falando sobre a oxigenação da parte do terreno biológico, de toda essa circulação plasmática. Então, pouca água, igual a sangue mais viscoso, mais grosso, né? Ele não corre na circulação, não leva os minerais essenciais aí para o terreno biológico. A circulação fica mais difícil. E aí, nós vamos ter os cansaços físico-mentais, de celulite, né? Nós vamos ter problemas como, por exemplo, a gente vai falar da fadiga e a falta de energia, né? Então, a gente vai buscando isso em outros locais. Principalmente, a gente vai falar aqui, ó, do Povidone, tá? Eu vou aplicar Povidone aqui, ó, nesta água. Nós vamos mexer aqui, ó. Olha só. E eu vou aplicar o Povidone aqui, ó. E nós vamos lá. Vamos mexer. Olha a diferença dos dois. Um era a água da mamadeira do ancião, tá? Então eu consegui quelar o metal. Só que ele continua aqui, então eu tenho que limpar o terreno biológico. Quero te mostrar aqui, ó, aplicando a água da torneira e a gente então aqui, ó, chacoalhando, nós vamos rapar os 23 mineral em que ele vai direto para hidroxila e a gente vai limpar agora o terreno biológico, ó. Tá lá. O que uma água de torneira não consegue fazer é fazer essa limpeza do terreno biológico, em que a gente apresenta aqui e mostra para você, ó, circulatório, sistema linfático e homeostase hídrica. Então, quando a gente fala da mamadeira do ancião, é entender que você está recebendo 23 mineral essencial diretamente no terreno biológico, limpando ele. A hidratação adequada, ela sustenta o fluxo linfático e é a eficiência da depuração celular. Então, hoje, para você que nos assiste, guarda a live, leva para casa, coloca aí na tela e deixa seus filhos assistir para entender um pouquinho dessa aula hídrica que aqui foi colocado. A mamadeira do ancião, ela vem em vidro, não é plástico. Por quê? O plástico, o microplástico, ó, quando eu faço esse dano aqui, ó, eu estou quebrando o plástico e eu fico brincando com isso como se isso fosse normal. E o pior é que eu ainda vou lá e termino de encher a garrafa e vou consumir. A garrafa plástica é um derivado de petróleo. Quando aquecido o material, ele libera xenoestrógenos, hormônio feminino. Então, nós estamos falando de um processo do sistema linfático, ele é responsável pela drenagem do fluido intersticial, transporte mitocondrial para as mitocondriacélulas, tá? Então, ó, macromoléculas e modulação imunológica. Então, quando nós falamos de água potável, água limpa, água com minerais, águas essenciais para o terreno biológico, a água de consumo que a gente tem normal, que a gente usa, se for de um filtro, limpa a água, mas ele não aplica os minerais essenciais que lá deveria estar. Então, a pineal, tá? A pineal ela está no centro do cérebro, Por isso é o terceiro coração. Quando nós falamos dessa glândula pineal aqui, ó, ela está dentro, bem no centro do cérebro, que é essa danadinha aí, ó, parece uma pirâmide, né? Então, a pineal, água e o ritmo biológico ali, tá? Que é o reloginho que nós temos aí. Então, para nós entendermos hoje, foi falado aqui dos 3 coração. Foi falado do linfático, que eu tenho que estar com circulação sanguínea plasmática muito boa. Nós falamos da pineal, que agora aqui vamos entrar um pouquinho, e também da parte da panturrilha, que é essa parte que devolve o sangue. Super legal a gente levantar de manhã e se espreguiçar, ó, se levantar, ficar na ponta dos dedos, porque aí o sangue ele é elevado muito mais rápido, né? Principalmente quando se levanta de manhã. Olha que legal, os pets, cachorro, gato, os animais silvestres, né? Quando ele acorda de manhã, ele dá uma esticada assim, ó, por completo. Faça essa área visual.
né? Dá uma estudada por que ele faz isso, porque ele precisa aplicar o oxigênio e o hidrogênio em todo o terreno biológico, porque ele estava paradinho ali, encolhidinho. Então, quando levanta de manhã, ó, dá uma espreguiçada, fica só na pontinha dos dedos, e aí, então, nós vamos chegar a levar a oxigenação direto para a glândula pineal. É uma estrutura neuroendócrina, responsável principalmente pela síntese de melatonina. Então, é super legal entender, né, a melatonina, ciclo do sono e a vigília, né, do processo antioxidante sintéticos, né? Então, quando eu durmo bem, eu faço com que todo o meu terreno biológico ele refortaleça, né, rejuvenesça. Quando eu durmo mal, quando eu não consigo fazer isso, é porque eu estou totalmente oxidativado. Eu estou totalmente aí cansado, fadigado, né? Os processos que a gente vai falar aqui, principalmente do mercúrio e do chumbo, tá? Anotem, se possível, né? E se não, tire um pedacinho aí. Quando a gente fala do chumbo, olha o que ele causa no terreno biológico, tá? No meu corpo. Irritabilidade, agressividade, indisposição, dores de cabeça, tá? Eu tenho aqui problemas, tá, em relação a convulsões, fadiga, tremores, síndrome do pânico, parestesia, descontrole motor, andar lateral, dificuldade de fala, perda de memória, perda do desempenho sexual. Estamos falando aí de perda de inteligência, osteoporose, doenças renais. Nós estamos falando de chumbo. É só você estudar. Quando aplicamos a água dentro da mamadeira do ancião e chacoalhamos, eu aplico 23 mineral essencial na água, e o Murilo vai ver se puxa aqui para nós mostrar. Ó. Eu vou chacoalhar a garrafa aqui, ó, e você vai ver que dentro vai estar cheio de bolinha. Olha lá. Ó. Então, aqui eu rapei o mineral, foi direto para a hidroxila, e eu gerei o oxigênio e o hidrogênio necessário para que limpe o terreno biológico e eu possa garantir aqui, então, uma limpeza e um trabalho direto nos três coração. A parte aí, né, do o microambiente cerebral, tá? A parte cerebral, altamente dependente do equilíbrio hídrico, a água participa da manutenção da pressão osmótica, da condução eletroquímica e das difusões e metabólicos do sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central, tá, estiver recebendo muito chumbo, você pode ter certeza que nós vamos ter uma pessoa agressiva, uma pessoa aborrecida, uma pessoa nervosa com qualquer situação, xinga todo mundo, briga com todo mundo, qualquer coisa tira a pessoa do normal. Você pode ir lá que o teu terreno da glândula pineal está totalmente inflamada, principalmente, né, com a parte do fluoreto, o flúor, que é um dos PFAs mais intoxicativos para o corpo humano, tá? A exposição crônica a certos contaminantes ambientais, incluindo metal pesado e subproduto da difusão aí, né, dessa desinfectação para contribuir para o estresse oxidativo neural e as difusões regulatórias, tá? Regulamentórias. Aí. Então, eu preciso que aqui você avalie que o que está sendo colocado para você aprender e entender, tá? Pode ser feito aí por um projeto que nós desenvolvimos aqui pela Aqua Purificadores. Eu sou o CEO responsável, sou químico, a gente desenvolveu 23 minerais, então nós simplesmente não compramos uma garrafa pronta para revender para você. Nós desenvolvimos aqui 23 mineral essencial que pode melhorar o teu terreno biológico, que pode melhorar o sistema nervoso, tá? A gente está falando da integração no sistêmica da qualidade de água. Então, toda essa base que você vai ver aqui, ó, que a gente vai mostrar, os metais pesados, tá? Tá lá, o Hg, mercúrio, o chumbo e o cádmio, tá? Então, são os três que mais comprometem o terreno biológico. Os resíduos industriais, tá? Agroquímicos que são aplicados como insumos, tá? Eles causam o dano lá. Subproduto da cloração dos THMS, que a gente já falou aqui. Você tem uma caixa d'água, limpa ela de 3 em 3 meses. Tira o barro, tira o lodo, tira o limo, tira a ferrugem de lá de dentro. Porque isso vai causar um dano quando o cloro agir lá. Por isso, nós aplicamos aqui o mineral
que você troca uma vez por ano, você limpa o terreno biológico, você limpa, tá, a tua circulação sanguínea com minerais essenciais que pode estar garantindo para você uma segurança e um bem-estar aqui. Então, olha só, a água de qualidade sustenta apenas a solidez, né, atividades fisiológicas e fundamentais, transportando biodisponível de nutrientes e informações celulares, que é a parte aí da tensão superficial negativa, que é a parte da condutividade elétrica, que eu mostrei aqui para vocês através do aurímetro. A água ela tem que conduzir eletricamente, ela tem que ter ecocátion e ecoânion, que é negativo e positivo. Se a água não conduz, ela não vai até o local dentro do terreno biológico, como você vê aqui, ó, que é tudo consome, toma, principalmente água, né? 70% do terreno biológico, água, né? 30% seus sais minerais. Então, a moduladora das respostas hormonais do sistema imunológico, facilitadora da homeostase celular e da desintoxicação fisiológica. As impurezas como metais tóxicos, olha, exemplo, chumbo, resíduos industriais e agroquímicos, né, que aí são os insumos agrícolas, subproduto da cloração, THMS, então anote, THMS, trialometano, que é uma célula carcinogênica. Então, para você que quer mudar de vida, compre um bom purificador de água, temos aí com um bom desconto para você, com ozônio, um átomo a mais de oxigênio no H2O, que é esse botãozinho aqui, ó, fica azulzinho, tá? Ele está aplicando um átomo a mais de oxigênio no H2O. Ele vira o O3, bactericida mais poderoso da face da Terra. Ele é 3.127 vezes mais rápido que o cloro na inativação de fungos, bactérias, vírus, parasitas, insumos agrícolas, para você lavar seu alface, tomate, pimentão, para você fazer todo esse trabalho de limpeza e garantir aí uma qualidade de água potável para você e para sua família, tá? Então, quando falamos dessa parte, o estado de desidratação leve e aguda já demonstram, né, impacto mensurável na performance cognitiva e no humor, na estabilidade neuroendocrônica que a gente pode ter aí, que é a parte endocrínica, né, nessa parte de oxidatividade. As impurezas como metais tóxicos, o chumbo, o mercúrio, o cádmio, resíduos industriais bioquímicos e a parte dos insumos, né, de subprodutos do cloro, faça um estudo do que aqui aplicamos hoje para você. Você pode mudar a sua vida com o simples fato de que você mandando um WhatsApp lá para o telefone do Dr. Alex Alves, no WhatsApp dele, no 21995313467, você pode mudar a tua vida. Por R$ 740, você compra um produto que desintoxica o teu terreno biológico e garante uma água potável, também com um bom purificador de água, com o motor da Embraco, garantia aqui de um motor que vai ter aí sua estabilidade para mais de 30 anos, porque é um motor de geladeira. Você hoje tem uma máquina dessa por R$ 2.800, parcelado em 10 vezes, para lavar fruta, verdura, legumes, ter uma água límpida, uma água sem impureza química, uma água alcalina com mais oxigênio e hidrogênio para o teu terreno biológico. Então, ó, a água no terreno biológico e a sua expressão sistêmica na saúde. A água não é apenas solvente, tá? Não é apenas um líquido, porque ó, tem 4 líquidos diferentes aqui, ó. Falar para você tomar, você vai olhar uma água dessa cor aqui, você vai tomar? Claro que não. Porque você está vendo que ela tem impureza. Só que quando entramos na guerra oculta, essa guerra silenciosa, que a gente não vê a olho nu, mais de 9.700 toxinas sintéticas, pode causar um dano. Então, vamos auxiliar e ajudar a melhorar o terreno biológico e mudar esta geração para uma próxima geração mais limpa, mais saudável. Então, a gente vai chamar o Dr. Alex Alves aí, para que ele possa encerrar essa live de hoje, garantindo para você uma segurança, um bem-estar em todo o teu terreno biológico, né? Então, a água não é apenas esse solvente.
é um meio onde ela toda, né, entra num processo bioquímico celular. E o que acontece? A integridade mitocondrial, a fluidez linfática, a estabilidade cardiovascular, o equilíbrio neuroendócrino, tá? Para que você possa entender, e a comunicação intercelular. Tem que a água descer lá nos teus pés e voltar hidratando, voltar realmente oxidando aí o teu corpo, tirando a oxidatividade, tá? Então, fica aqui hoje, tá? A dica para você. Venha para a água, venha para a mamadeira do ancião, muda a sua vida, melhora a qualidade de vida. Manda aí um WhatsApp para o doutor Alex Alves aí no seu WhatsApp e garanta uma água melhor. Grande abraço e até a próxima live. Palavra sua, doutor Alex.